Minuto de reflexão. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, que vai nos dar a palavra hoje, que está em Jonas, no capítulo 2, versículo 1 e 2, que diz assim: Então orou Jonas ao Senhor, seu Deus, do ventre do peixe, e disse: Invoquei em minha angústia o Senhor, e ele me ouviu. Desde ao seio do inferno clamei e ouvistes minha voz. Então, irmãos, nós vemos a história de Jonas, que quando Deus tem um chamado para você, não adianta você querer correr para lugar nenhum, porque Deus já está preparando para você um castigo pela sua desobediência. Assim como o Senhor conhece a nossa vida antes que nascêssemos do ventre da nossa mãe, o Senhor já tinha escrito os nossos dias. Então, o Senhor conhece, Ele sabe que existem filhos rebeldes e que muitos não vão querer cumprir o chamado. Mas, contudo, se Deus colocar essa pessoa na prova, ela vai querer se voltar para o Senhor. Muitas vezes, quantas vezes nós passamos por isso? De preguiça de matar a carne e fazer a vontade da carne e não fazer a vontade do Senhor. E assim pagamos o preço. E em não viver na obediência. Por mais que a gente pense que o Senhor ele é tardio para irar, ficar irado conosco, mas ele vai se irar. E você pode ter certeza que quando Deus tem esse chamado, não adianta correr. Não adianta correr, porque o Senhor ele vai pelejar pela tua vida. Deus fez com que Jonas sofresse dessa forma, que o mar ficasse agitado para que ele fosse jogado no mar e o peixe engolisse ele e passasse por essa aflição de estar dentro de um peixe. Imagina quantas situações de servos de Deus que estão agora. Esse peixe pode simbolizar a situação financeira, pode simbolizar a enfermidade, a prisão. Então, quantas e quantas vezes a gente ainda teria que padecer para poder ouvir a voz do Senhor? Porque o Senhor sabe que se ele insistir com aquela pessoa, ela vai se voltar para ele. Mas muitas das vezes o servo não quer obedecer o Senhor, quer fazer a vontade dele. E acaba sofrendo e padecendo para poder às vezes entender, porque o Senhor fala várias vezes. O Senhor fala indiretamente ou diretamente com a pessoa. E ela não ouve, e aí a pessoa entra na prova. E muitas vezes a gente não consegue compreender por que a gente está na prova. Mas é porque a gente tem que consertar tantas coisas erradas que a gente precisa consertar. Mas nós temos que estar orando ao Senhor, porque agora é tempo de conserto. O Senhor ele está cobrando todo aquele que é um escolhido de Deus, que Deus tem obra na mão dele. O Senhor vai estar chamando agora nesse tempo. O tempo se aproxima cada vez mais, os servos de Deus precisam se fortalecer no Senhor.
levantar jejum e oração nas madrugadas, e orar e jejuar para ter todas as armaduras possíveis que o Senhor nos dá para enfrentar esses tempos maus. Se proteger a família, porque muitos e muitos levantes, uma potestade maligna tão forte está se levantando nesse tempo do fim, esse tempo que se aproxima a vinda do anticristo. Então, irmãos, nós temos que nos revestir. E assim como Jonas, ele passou pelo vale da morte, e assim nós temos que se nos revestir para fazer a obra, porque o Senhor tem um chamado para os seus escolhidos. Ele escolheu uns para o tempo do fim. Ele escolheu os servos para poder ficar no tempo do fim. Muitos já estão sendo recolhidos e muitos terão que ser preparados para o tempo do fim. Assim como diz em Daniel no capítulo 12, muitos serão embranquecidos, serão preparados, branquecidos, quer dizer, serão provados, para que as suas vestes estejam resplandecentes aos olhos do Senhor. Estejam preparados para esse tempo. Não adianta correr, é se fortalecer, não correr. Correr eu digo, quando as pessoas têm preguiça de buscar, preguiça de ler a palavra, preguiça de se santificar. E o Senhor vai cobrar. Muitos já estão sentindo a mão forte e poderosa do Senhor. Assim como o Senhor está me cobrando também, muitos já estão sendo cobrados. Mas muitas das vezes a gente não entende porque a gente está passando por esse vale. Então, assim como Jonas reconheceu que não adiantava fugir, nem que ele fosse para Tarsis, nem que ele fosse para debaixo das águas, dentro do peixe, nem que ele subisse ao céu, nada, ele não iria se esconder do Senhor. Então, assim, fiquemos com essa reflexão para o dia de hoje. Quando Deus tem um chamado para você, não adianta correr, é obedecer para não vir sofrer as consequências. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te dou, Senhor, por essa palavra. Peço que o Senhor venha fortalecer, Senhor, o teu povo no tempo do fim, Senhor. Que o povo venha tomar consciência, meu Deus, dá um avivamento, Senhor, na mente e no coração. Purifica, Senhor, a alma e o coração do teu povo, Senhor. Que teu Espírito, Senhor, venha falar com o teu povo para entrar em santificação, para combater esse mal, essa má vontade que há dentro através do jejum. Assim como o jejum combate espíritos malignos, assim nós temos que fazer também. E que teu povo, Senhor, venha tomar consciência que o Senhor está chamando para esse tempo do fim. E é necessário que teu povo venha se fortalecer, Senhor, nesse tempo. Abra, Senhor, os ouvidos espirituais, Senhor, do teu povo, para que eles venham obedecer, Senhor, dia após dia. Assim eu peço por mim e pela vida dos nossos irmãos, para que não venham padecer, mas que tenham bonança e fartura contigo, Senhor, através da obediência. Em nome de Jesus, assim eu agradeço. Amém.